get it started. Okay, the recording is started, and I'm going to turn it over to Margarita to make all the introductions. Ok. Margarida, é contigo. Margarida, a Mary passou para ti a palavra. Muito bem, eu já percebi que me cabe apresentar o Emanuel Dimas Pimenta. Então eu vou começar por apresentar o Emanuel, que é algo que eu faço com muito gosto, mas é sempre algo também de uma enorme complexidade. O Emanuel é arquiteto, o Emanuel é compositor de música erudita contemporânea, é fotógrafo, é escritor, trabalhou como compositor para o coreógrafo Mercy Cunningham, em Nova Iorque, foi parceiro de John Cage ao longo de cerca de 30 anos, dirige o setor de awards do Comitê Técnico de Arquitetura Espacial do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica. Em 1980, criou o conceito e o método de arquitetura virtual. As suas composições têm sido regularmente executadas na Opéra Bastille, no Théâtre de la Ville, no Palais Chaillot em Paris, no Lincoln Center em Nova Iorque, no La Fenice ou na Bienal de Veneza, entre outros. É medalha de ouro da Academia das Artes, Ciências e Letras de Paris. Não esqueçamos que esse prémio foi atribuído também à Madame Curie e aos irmãos Lumière. É prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte, tem mais de 100 livros publicados em todo o mundo, estuda e investiga neurologia, particularmente neuroestética, desde o início dos anos 80, com vários livros e artigos publicados sobre o tema. É fundador do Observatório para a Humanidade do projeto ERA, A Light of Women, e, ao contrário do que as pessoas em geral podem pensar, a ERA não é um projeto para as mulheres com a exclusão dos homens. Trata-se de um projeto para o futuro da humanidade, inspirado na sensibilidade e inteligência femininas. É um projeto ambicioso e muito importante, particularmente nos dias que vivemos, criado e dirigido pela Marianela Mirpuri. É um projeto atualmente presente em vários países e orientado para o bem da humanidade. O Observatório, poderão encontrar no Observatório uma série de artigos publicados e concebidos por Emanuel Dimas Pimenta, que eu aconselho muitíssimo a sua leitura e que tem a sua visão, a sua perspectiva, que é verdadeiramente única e eclética. Chama-se, eu volto a repetir, Observatório para o Futuro da Humanidade. Não podíamos deixar de esperar outra coisa do Emanuel. E agora vamos ouvi-lo falar sobre a quinta dimensão. Ele explicará, não vou entrar na explicação que lhe caberá ele fazer, mas ele explicará que, enfim, esta tarefa hercúlea de ter escrito 30 livros com um percurso verdadeiramente notável e genial. Eu peço-vos que reparem bem na escolha que o Emanuel fez de todos os capítulos e todos os temas sobre a quinta dimensão. Então vamos ouvir o Emanuel. E depois vamos fazer-lhe muitas perguntas, vamos intervalo muito no fim. Bom, muito obrigado, Margarida. E eu agora posso ir embora, não é? Depois de tudo que ela falou. Estou brincando. Mas é assim. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito aqui, publicamente, a Marianela Mirpuri, ela que me convidou para fazer a apresentação aqui sobre esse projeto. São 30 livros em 14 volumes, e depois eu vou contar o que acontece, eu vou contar mais a ideia, o que está por trás disso, como é que isso está costurado, não é? Então, eu queria agradecer muito a ela, eu sou um querido, um amigo de longa data da Marianela, e admiro muito a ela, porque ela é uma pessoa correta, que tem ajudado muitas pessoas ao longo da vida. Não, pode aparecer. Enfim, uma qualidade muito, muito importante. Queria agradecer também a Mary Pagano, que é a diretora da TV Hera, e que montou
toda essa estrutura que nos possibilita estar aqui juntos hoje. E queria uma palavra muito especial para Margarida Ruas, que é uma queridíssima amiga. Aliás, quem nos apresentou foi a Marianela, há muitos anos. E só dizer uma coisa que é importante, a Margarida, ela foi a criadora do Museu da Água. E, às vezes, nós temos aqui, eu já vi, temos portugueses e brasileiros, basicamente, aqui juntos hoje conosco. E os brasileiros, muitas vezes, não têm a noção da importância da água como elemento cultural. Se nós formos para a Itália, para a França, enfim, para a Áustria, nós temos entidades da água que tocam milhares de anos de cultura. A Margarida, é uma grande especialista, não só nessa área, em outras áreas também, na geometria sagrada, enfim, ela é uma pessoa de grande cultura e, por isso, também, para além de ser uma querida amiga, me dá uma grande alegria e uma grande honra de estar aqui e ter feito o favor de estar aqui e fazer essa apresentação. Muito obrigado, Margarida. E, enfim. E eu posso falar tudo isso porque a Luciana também está aqui, então não tem problema, não vai ter briga em casa. Estou brincando. Bom, muito bem. Então, eu vou falar algumas palavras sobre esse projeto, que é a Quinta Dimensão. São 30 livros em 14 volumes. E isso surgiu, eu já expliquei, né, em outras oportunidades, nos anos 90, quando eu fui convidado pela doutora Madalena, aliás, pela doutora Natália Paz, que era muito amiga da doutora Madalena Perdigão, com quem eu trabalhei diretamente na Fundação Gulbenkian, como um dos curadores de arte e ciência, e ela me convidou no final dos anos 90 para fazer um curso muito especial que envolvesse o cérebro e, enfim, e a arte e o conhecimento, coisas do gênero. E a minha ideia inicial era fazer um curso que eu já tinha dado antes, muitas vezes, que era sobre a desautomatização do pensamento. Ou seja, se nós formos capazes de perceber como funciona o nosso pensamento, como nós estruturamos, como nós articulamos o nosso pensamento, nós seremos capazes também de o operar. O grande problema que acontece, em geral, é que as pessoas passam batidas por tudo isso, né? Mas depois, na preparação dos cursos, foram 2 anos de cursos para professores, no Instituto de Educação Infantil. Eu mudei a coisa e, naturalmente, o consentimento dela, eu mudei para o curso de neuroestética, ou seja, 200 mil anos de transformação do ser humano. Foi um trabalho muito, muito árduo, foi muito pesado. Eu contei com 2 assistentes maravilhosos, com a Antônia Grilo, com o Fernando Gaurito, que depois viria a desenvolver o Festival Monstra, né? São meus amigos até hoje. Eu só posso prestar aqui as maiores homenagens a eles. Foram queridíssimos amigos e pessoas extremamente dedicadas. E um dia, quando eu estou a sair, porque vocês têm que saber como é que acontecia, as aulas, às vezes, levavam 4, 5 horas de duração. E não eram aulas de 20 minutos, 1 hora, não. Às vezes, 4, 5, 6 horas de duração. E numa delas, no último dia, tinha durado, sei lá, 6 horas, era meia-noite, nós saímos pelos jardins da Fundação Gulbenkian, e o Fernando Gaurito chega para mim e fala assim: mas, Emanuel, tu tens que publicar isso. Nós queremos ter isso publicado. E eu prometi para ele, falei assim, eu prometo que eu vou publicar. Mas quando eu saí de lá, eu fui ver o material, porque eu sempre escrevo os meus cursos, sempre escrevo, né?
eram 4.500 páginas. Quer dizer, pô, como é que eu ia conseguir pegar isso, né? É muito trabalho. E logo depois entrou um monte de coisas, viagens para todo mundo, concertos, exposições, mais livros e tudo mais, e acabou por eu não consegui nunca pegar esse trabalho novamente. Aí houve o Covid, houve a pandemia. Eu falei, bom, foram cancelados uma série de compromissos que eu tinha, exposições, concertos, conferências. Eu falei, bom, então é agora. E peguei aquelas 4.500 páginas estavam prontas em português, passei para o inglês e fiz uma pesquisa bastante intensa de imagens, mais de, eu creio, 2.000 imagens, muitíssimo interessantes, algumas imagens raríssimas, né? Bom, e aí surgiu, eu falei, não, eu tenho que publicar isso. E tenho que publicar. Por quê? Porque agora, nesse nosso momento, nós estamos vivendo um processo de afastamento das pessoas, de apagamento do passado. Cada vez mais nós temos menos ligação, os museus estão fechados, nós temos menos ligação com a nossa cultura. Os restaurantes, que é uma parte cultural muito importante da nossa vida, estão fechados. Não podemos encontrar os nossos amigos, não podemos ter as nossas tertúlias. E tudo isso eu acho gravíssimo, gravíssimo. Mais grave do que nós podemos imaginar. Eu acho que nós todos temos a obrigação de reagir contra isso. Nós temos obrigação de defender aquilo que nós chamamos de civilização, os nossos valores, a cultura que nós acreditamos. Então, eu falei, não, esse daqui é chegou a hora, chegou o momento, porque é um elemento importante neste momento histórico. Bom, muito bem. Dito isso, uma brevíssima introdução, eu vou falar um pouco sobre o que é. O que é esse trabalho? Bom, eu queria que vocês imaginassem, agora, fechassem um pouco os olhos, eventualmente, e imaginassem quando nós éramos crianças. Vocês se lembram como é que era? Uma pedrinha, um lápis, uma chave, podiam virar um guerreiro, uma estrela, um foguete, um carro, qualquer coisa. Era um universo paralelo que nós criávamos e nós viajávamos com aquilo, com objetos que não tinham aparentemente nada a ver com aquilo. E, quando nós tínhamos outras crianças a brincar junto conosco, esse mundo paralelo era partilhado com elas. Não era uma coisa isolada. Não, não. Era algo que estava entre nós. Todos os 30 livros, assim, em termos mais profundos, né, se nós pudéssemos dizer, todos eles estão baseados nisso. Todos eles se fundam nesse aspecto, naquele momento da criança. Essa era uma das preocupações da doutora Natália Paz, quando ela me convidou para fazer esses cursos, porque ela estava muito preocupada com a criança. E ela fazia parte de um movimento que se chamava Educação através da Arte, ou Educação pela Arte, que era liderado por nomes como Herbert Reed, aquele grande crítico inglês, ou pelo Bruno Munari, né, que era um designer, um pensador italiano fantástico, grandes amigos dela, enfim, e com a doutora Madalena Perdigão também. Aquilo era um movimento internacional. Infelizmente, isso praticamente acabou, né? Nós não ouvimos mais falar disso, embora tenha sido um movimento tão forte, internacional. Portugal tenha tido um papel tão relevante, papel de ponta mesmo, de primeira linha nesse processo, e depois hoje acabou completamente, como tudo, todo mundo, essas coisas parecem que estão acabando. Mas eu relembro isso no livro, porque eu acho que é importante relembrar. E naturalmente,
quando alguém me convida para fazer um projeto, eu sou fiel à pessoa que me convida, ou não aceito. Quer dizer, eu não tenho muitos meios termos, né? E assim eu resgatei esse momento, aquele momento da criança, que é um momento de estabelecimento de um universo paralelo. Ok, esse universo paralelo, ele condiciona aquilo que nós chamamos de humano, e é isso que nós vamos ver. Os 30 livros contam diversas histórias. Eles estão num encadeamento não linear, propositalmente não linear, é uma viagem em diversos universos, diversas coisas, mas que eu resolvi pegar um dos elementos que coordenam todas essas histórias. Uma das histórias que, enfim, funda praticamente todas as outras, né? Que é essa história do brinquedo da criança, do brincar. Aliás, uma curiosidade muito breve. A palavra brincadeira e brinquedo só existe em português. É incrível isso, né? Todas as outras palavras que designam a mesma coisa, no inglês é play, jouer em francês, enfim, e assim por diante. Só em português é que nós temos uma palavra específica para esse momento mágico da criança. Mas há uma questão aqui importante, né? Por que o título Quinta Dimensão? Que tem tudo a ver com isso. Então, vou agora partilhar, se me permitirem, eu vou partilhar o ecrã. Vou compartilhar convosco para poder mostrar algumas coisas, né? O que, enfim. Estão todos a ver bem o ecrã? Então é assim. Branco, tá branco, tá branco. Oi? Tá branco. Tá, Manuel. Tá bem? Sim, eu estou vendo bem. Então é assim. Havia um filósofo e sociólogo alemão que eu adoro, que eu estudei a minha vida toda, que o nome dele é Norbert Elias. Ele nasceu em 1897, morreu em 1990, e vocês têm que ler livros dele. Ele foi um sujeito genial e, por algum motivo, muito provavelmente porque ele era um politicamente incorreto, ele foi desprezado ao longo da vida, né? Hoje que as pessoas estão começando a pegar. E eu o leio já há 30, 40 anos, desde quando ele era vivo, pelo menos. E um ano depois da morte dele, foi publicado um livro, The Symbol Theory, onde ele diz o seguinte: ao adquirir a habilidade de enviar e receber mensagens na forma codificada de uma linguagem social, as pessoas ganham acesso a uma dimensão do universo que é especificamente humana, que é o que nos torna humanos. Eles continuam localizados nas 4 dimensões do espaço-tempo, como todos os eventos pré-humanos, mas são, para além disso, seres humanos localizados numa 5ª dimensão. Quando eu li isso, e eu li isso mais ou menos à época que eu já tinha concluído os cursos lá na Gulbenkian, eu falei, puxa, isso é exatamente o que eu estou falando, né? Quer dizer, é exatamente isso. Eu, desde os anos 80, e vocês podem ver pelos meus trabalhos publicados, eu tenho escrito sobre a criação de um organismo simbiótico à nossa existência. É o seguinte, e nós vamos ver como é que ele funciona já já. Nós criamos, o que nos caracteriza, o que nos torna humanos, é algo que nos caracteriza a todos, mas que está para além dos nossos corpos. Eu vou mostrar já já como isso acontece. Isso é a 5ª dimensão. Ok. Aí nós podemos falar assim, mas espera um pouquinho. Como isso começou, né? Aqui vocês vão me perdoar. São 30 livros, eu vou fazer uma síntese assim, eu vou achatar tudo, colocar tudo muito pertinho uma coisa da outra. Portanto, podem falar mal de mim depois, não há problema, eu não vou ficar chateado. Mas nós pensamos assim, como é que começou isso? Quer dizer, se nós temos um início, quer dizer, como é que começa o humano?
Qual é o elo perdido? Né? E havia um antropólogo americano fantástico que foi para o norte da África e descobriu resíduos, descobriu indicações arqueológicas mostrando que numa determinada região, perto do Níger, havia uma grande concentração de o que nós podemos falar seres pré-humanos, não é? Arriscadamente, que já eram Homo sapiens, né? Mas eram pré-humanos no sentido mais profundo do termo. E ficaram lá durante muitos milhares de anos. Esse é o Norbert Elias. Perdão. E eu esqueci de contar uma história antes. Eu peço perdão por isso e volto atrás. Rápido. Mas que é importante fixar isso antes de eu falar do Terence, do antropólogo. Nós estamos a falar desse mundo paralelo. Né? E há uma indicação muito interessante, que eu conto também no livro em detalhes, que foi o caso policial mais importante do século XIX, que era o caso do Caspar Hauser. Alguns de vocês, ou muitos, já conhecem essa história. Caspar Hauser era um menino que foi encontrado em 1828 na praça principal de Nuremberg, que era uma cidade pequena na altura, né? Quieto, de manhã, muito cedo, com o nascer do dia, e com uma carta no bolso. Bom, e os habitantes de Nuremberg foram falar com ele e não falavam uma palavra. Ele era incapaz de raciocinar, era incapaz de conversar, era incapaz de falar. Então, pegaram a carta que estava no bolso dele e era a carta da mãe. E a mãe explicava que era uma pessoa da alta sociedade e que o Caspar Hauser tinha sido um filho indesejado, o pai fugiu, alguma coisa do gênero. E que ele não poderia ser visto, porque senão ela sofreria muitas, e ele também, muitas consequências. Então ela decidiu o criar preso numa jaula. E assim o fez. Durante 15 anos, ele foi criado preso dentro de uma jaula. Sim. E ela só falava 2 ou 3 palavras para ele, não mais. Ora, ele só falava aquelas 2 palavras. Não tinha mais nenhuma capacidade de raciocínio. Não tinha nenhuma capacidade de raciocínio. Isso nos mostra o quê? Que nós somos formados pelo mundo que nos envolve, por aquilo que nós vivemos. Isso é um dado muito importante. A história do Caspar Hauser, eu estou mostrando aqui uma imagem de um filme de 1974, do Werner Herzog, que se chama O Enigma de Caspar Hauser. Vale a pena assistir o filme, que é um clássico. Muito provavelmente essa história é falsa. Mas nós, ao longo dos anos e dos séculos, né, já tivemos, infelizmente, a descrição de muitos casos semelhantes em vários países do mundo. Todos eles com as mesmas consequências. E eu digo para vocês, por exemplo, agora um caso, uma outra coisa, mas que tem tudo a ver. Se nós pegarmos um gatinho recém-nascido e fecharmos os olhos do gato, nos 3 dias após o nascimento, ele nunca mais vai ficar em pé. Por quê? Porque nós estruturamos nos nossos cérebros aquilo que nós chamamos de esquemata. São conexões, se nós pudermos dizer grosseiramente assim, conexões neuronais que nos permitem coordenar aquilo que nós vamos conhecer. Se nós não tivermos a base, nós não conhecemos mais. Por exemplo, um bebê nasceu, ele tem o nervo óptico perfeito, os olhos estão perfeitos, a retina está perfeita, os cones, os bastonetes estão distribuídos de uma forma diferente, mas isso não importa. O setor primário visual, aqui atrás da cabeça, está perfeito, está tudo bem, e o bebê não vê. Por quê? Porque falta a ele aquela base, que é a esquemata, e que vai dar a possibilidade de ele interpretar, ou seja, a palavra interpretar é levar de um lado ao outro na informação.
Basicamente é isso. Ou seja, nós somos formados por aquilo que nos rodeia. Mais importante, nós somos continuamente formados. Havia uma ilusão, uma ideia ilusória, antigamente, que dizia o seguinte: se a pessoa não aprendesse quando era criança, não aprendia mais tarde, né? Depois, se os neurônios morressem, nunca mais cresciam, não tinha mais, acabou. Acabou. Né? Não, nada disso é verdadeiro. Nós temos a neurogênese, que já está provada, e nós temos até mecanismos, processos, para desencadear o renascimento de novos genes, ou de novos neurônios, perdão, e nós temos também a neuroplasticidade, que é sobre isso que eu trabalho desde os anos 80, 1985, mais ou menos, como nós vamos ver. Neuroplasticidade. Todo o meu trabalho como arquiteto, como compositor, está baseado na questão da neuroplasticidade. Ora, muito simples. O Kaspar Hauser, por exemplo, no caso, seja verdade ou não, mas, enfim, um Kaspar Hauser qualquer que tenha existido, ele não teve os inputs sensoriais, os estímulos que provocassem uma transformação fisiológica do cérebro. E, portanto, ele se tornou incapaz para o resto da vida. Ele morreu assassinado, mas morreu com seus 20 e tantos anos, ou seja, ainda passaram-se alguns anos, bons anos, nos quais ele pouco conseguiu desenvolver. Por quê? As sequelas, mesmo no gatinho, que nós fechamos os olhos lá nos 3 primeiros dias de vida, são radicais. As sequelas são radicais. Quanto mais velhos nós estamos, mais dificilmente nós conseguimos mudar os nossos cérebros. Tem um amigo, por exemplo, que, quando era menino, tinha 10 anos de idade, caiu de uma árvore e bateu a cabeça no chão, de um lado. Ficou 1 ano em coma. E, de repente, ele saiu de lá um gênio. Por quê? Ele se tornou um gênio na matemática. E ele tinha batido com a cabeça do lado direito, aliás, do lado esquerdo, que comanda o lado direito do corpo. Aquilo inutilizou várias partes, com sangramentos internos e tudo mais, ele inutilizou várias partes do cérebro no lado esquerdo. Então, o lado direito se desenvolveu mais com neuroplasticidade, não é? De forma a ocupar o outro lado e compensar. Isso é a natureza. E isso acontece quando nós somos crianças. Se nós temos um AVC e somos adultos, é muito mais difícil de acontecer isso. Né? Bom, muito bem. Mas vocês se lembram que eu estava falando, eu cortei a conversa, sobre como é que começou essa história toda, né? Quando que nós nos tornamos humanos. Então, é esse senhor, o Terence McKenna, morreu muito jovem, coitado, né? Morreu com 54 anos, era um grande antropólogo, e ele é maldito na antropologia. Por quê? A tese dele não é uma tese bem comportada. Então, o que aconteceu? Ele foi para a África e descobriu no norte da África, no meio lá das florestas, índices arqueológicos demonstrando que seres humanos, ou pré-humanos, nesse sentido específico que eu estou falando, ficaram lá durante dezenas, no mínimo, de milhares de anos. E aquele lugar era muito rico em cogumelos alucinógenos. Muito, muito rico. Muito. Então, a tese dele é a seguinte, e ele encontrou muitas evidências disso, ele publicou vários livros, foi o seguinte: ao longo de milhares de anos, porque se nós pegarmos, por exemplo, um rato, um cão, um gato, tudo que há para esses animais é a realidade concreta. Mesmo a memória, ela está muito ligada à realidade concreta. Ela não tem, os animais não têm, em geral, pelo que nós compreendemos, não é? Um universo paralelo como nós temos. É esse universo paralelo que nos torna humanos. É isso que é o humano. Nós somos capazes de olhar para nós próprios
Ou seja, nós somos capazes de ter um universo paralelo e dizer assim, eu sou eu. Eu nasci e vivi. O que é o tempo? Não é? Quer dizer, nós somos capazes de construir um universo paralelo. Bom, muito bem. A tese do Terence McKenna é que nós, há 200 mil anos, cerca de 200 mil anos, durante dezenas de milhares de anos, consumimos muitos cogumelos alucinógenos, como as vacas consomem muito, né? Só que elas não conseguiram ainda fazer esse salto, muito provavelmente, porque, como Kant dizia, os nossos cérebros estão nas nossas mãos também, mas isso é uma outra questão. E ele defendia essa tese com várias evidências muito interessantes, que nós, a partir daí, começamos a construir, a constituir um mundo paralelo que nos tornou humanos. Bom, aqui nós temos... vocês imaginam, foram necessários 170 mil anos para que nós chegássemos a Chauvet, que é a mais antiga caverna, pintura rupestre na Europa, para nós termos a representação de um mundo paralelo. Né? Ou seja, esses processos de transformação fisiológica do cérebro não são imediatos, muitas vezes. Né? E o que aconteceu? Aí eu volto um pouco para trás também, porque o livro também faz isso, os livros. Né? Quando foi mais ou menos em 1987, 88, eu comecei a estudar neurologia a partir da filosofia. E foi a partir de um grande filósofo americano chamado Charles Sanders Peirce que eu me tornei naquela época, anos 70, anos 80, um seguidor dele. Eu estudei, li praticamente, não posso dizer todos os livros dele, porque ele escreveu muita coisa. E o Charles Sanders Peirce, ele nos dá uma espécie de mapeamento daquilo que pode ser o nosso pensamento. Né? Tanto é que as ideias dele são encaixadas dentro daquilo que se chama, na filosofia, a teoria do pensamento. Mas quando chegou em 86, 87, acho que, ou 88, aqui eu estou marcando 88, mas foi 87, 88, eu falei, não, eu já estudava neurologia, mas eu falei, não, eu preciso ter uma base mais forte para isso. Porque a minha tese era o seguinte: nós, seguindo isso que nós vimos do antropólogo, do rapaz alemão, o Kaspar Hauser e tudo mais, ou seja, da neuroplasticidade, que eu já estudava, naquela época ninguém sabia o que significava praticamente, embora isso o Santiago Ramon e Cajal já lidava com isso no começo do século. A minha tese era o seguinte: se nós estamos num determinado ambiente, nós temos uma certa lógica nesse ambiente, ou seja, a lógica é o fator de diferenciação dos elementos que nós percebemos. Lógica não é nada mais do que a forma do pensamento. George Boole dizia isso no século XIX, e o Peirce também. Peirce era um grande lógico matemático. Então eu falava assim, mas espera um pouquinho, se isso é verdade, como eu acredito que é verdade, então, quando nós entramos num determinado ambiente, nós formamos o nosso cérebro, ou seja, nós colocamos estímulos sensoriais que forçam ou que exercem uma pressão interna na distribuição de disparos elétricos, para falar bem, assim, sem grandes complicações. Ora, esses disparos elétricos, eles condicionam uma determinada formação, estruturação neuronal, ou seja, um determinado agrupamento especializado de neurônios. Essa era a minha tese. Começo dos anos 80, eu escrevi sobre isso e publiquei sobre isso. Aí eu falei, não, mas espera aí, eu estou lendo livros e tudo mais, mas eu preciso de alguém que me dê uma orientação. Então, eu escrevi, naquela época a gente ainda escrevia carta, né? Eu escrevi para o Gerald Edelman, que foi prêmio Nobel em 1972. E até pensei, aqui entre nós, eu pensei nunca que o sujeito vai responder. Né? E não é que ele respondeu.
ele respondeu e me passou a me enviar uma orientação incrível. Bibliografia, os livros dele, artigos publicados, uma série de coisas. E isso me orientou muitíssimo. Ele foi uma das pessoas importantes na minha vida. Eu viria a conhecer pessoalmente na Fundação Gulbenkian, creio que nos anos 90, que ele veio dar uma conferência em Lisboa, e eu fui lá e nós nos conhecemos pessoalmente. Mas essa é uma das imagens que ele me mandou em 1988. E aqui mostra como aquilo que eu dizia acontece em termos sensoriais. Isso é a imagem do que acontece no cérebro de um macaco quando a mão do macaco é sensibilizada com alguma coisa. Bom, muito bem, tudo isso o macaco era artificial, era um macaco computador, isso tudo é computador. E a pesquisa do Gerald Edelman não era sobre sinapses, que era o meu trabalho era sobre sinapses. O dele era sobre o agrupamento especializado de neurônios a partir dos princípios da seleção natural. Então, ele dizia o seguinte: havia essa pressão dos estímulos e essa pressão formava nuvens de sinapses, ou seja, de disparos elétricos dentro do cérebro. Como eu dizia, eu sou desse tamanho, ele era um prêmio Nobel, né? E que, através de um processo de seleção natural, os neurônios caminhavam de um lado para o outro e formavam diferentes estruturas neuronais. O que ele falou foi comprovado depois. Mais tarde, foi provado que ele estava certo. E isso deu uma base muito grande para os meus trabalhos, para os meus estudos. Né? Isso só para dar uma ideia para vocês. Anos depois, teria 1 milhão de imagens, né? Mas eu vou mostrar pouca coisa. Anos depois, nós tivemos o PET scanning, que é uma espécie de uma tomografia com pósitrons. Eu vou simplificando, com radioatividade que detecta as áreas no cérebro que têm mais alimentação de sangue, ou seja, de energia. Então, por exemplo, vocês veem na imagem de cima como é que nós falamos algumas palavras, quais são as áreas do nosso cérebro que são ativadas quando nós falamos algumas palavras. Né? Essas mesmas palavras embaixo, nós vemos o que acontece no nosso cérebro quando nós as visualizamos. Ou seja, nós ativamos o nosso cérebro de todas as formas e nós vamos condicionando a formação de grupos especializados de neurônios. Né? Há uma experiência, eu tenho que ser rápido, porque senão não vai dar tempo de falar tudo, por uma neurocientista muito interessante inglesa chamada Eleanor Maguire, que ela fez, no ano 2000, uma experiência incrível. E isso aqui é o resultado da experiência. Ela conseguiu pegar milhares de taxistas, motoristas de táxis em Londres, e fez uma tomografia em milhares deles, milhares. Uma coisa incrível, ela conseguiu dinheiro para fazer isso. E ela mediu o hipocampo deles e comparou com milhares de outras tomografias de pessoas que não eram taxistas. O que ela descobriu? O hipocampo é uma espécie de avelã pequenininha, que funciona a 40 Hz, mais ou menos, que está aqui bem no centro da cabeça, e que nos dá a capacidade de reconhecimento facial, mas principalmente de navegação espacial. Nós somos capazes de andar pela nossa casa, navegar pelo mundo, graças a esse pequeno órgão que está aqui, o hipocampo. Ora, o taxista, que tem que memorizar o trajeto para ir, para voltar, levar o outro, pegar daqui e dali, ele aumentava o seu hipocampo. Bom, hoje, com sistemas eletrônicos, é capaz de não fazer mais, né? O GPS já acabou com isso. Mas, só para dar uma ideia para vocês, se vocês pegarem e fizerem uma tomografia no cérebro de vocês hoje, e começar a estudar hoje uma língua completamente diferente ou uma atividade completamente diferente e fizer, depois de 1 ano, mesmo velhos, uma nova tomografia no cérebro, vão constatar que o cérebro mudou fisiologicamente.
plasticamente. Esse é o meu trabalho na arquitetura, na música, que é trabalhar diretamente o cérebro. Mas isso é uma outra história. Muito bem. O que aconteceu? Vocês se lembram o que houve entre o Terence McKenna, que foi lá na África, não é? 170 mil anos passaram, nós tivemos Chauvet, depois nós tivemos Lascaux, tivemos Altamira, temos aqui em Portugal Foscoa, que é maravilhoso, magnífico e tudo mais. Mas a questão é o seguinte, mais ou menos 8 a 10 mil anos atrás, na Suméria, nós inventamos a roda. Então, agora imagina o seguinte, nós estamos aqui, né? Quer dizer, no nosso corpo, olhamos para um lado, olhamos para o outro, estamos em cima de um cavalo, olhamos para um lado, olhamos para o outro, quer dizer, é orgânico. Mas quando há rodas numa carruagem com cavalos à frente, a linha é reta. E com o acentuar desse exercício, esse exercício fisiológico, esse exercício sensorial, nós acabamos por desenvolver uma parte do nosso cérebro que nos torna mais aptos a concentrar a informação. Eu explico no livro como é que acontece. Aqui nós não temos tempo, eu peço perdão. E aqui nós temos uma figura incrível, que é Denise Chemin Becerra, é genial, é apaixonante, ela está viva ainda, e ela descobriu como começou a linguagem verbal, ou como começou a escrita, melhor dizendo. E a escrita começou com Tolkien's, que ela nos mostra. Ou seja, nós temos cavalos, né? Então tem um Tolkien que representa o cavalo. Temos cães, né? Tem o Tolkien. Temos milho, tem o Tolkien que representa o milho, e assim por diante. Então, o que acontece? Para o sujeito fazer um negócio, eles chegaram à conclusão do seguinte, não tem problema, eu quero negociar com aquele fulano, né? Então eu vou emprestar 50 vacas para ele. E ele vai me devolver as 50 vacas no ano que vem. Ok, mas quem que me garante que ele vai me devolver 50 vacas? Não vai devolver 49? Ou, para o outro lado, quem que garante para o outro que eu não vou cobrar dele 52 ou mais? Então, eles tiveram a seguinte ideia brilhante de pegar o token da vaca, fazer 50 tokens da vaca, colocar dentro de um jarro e selar com uma espécie de um notário. A Eugênia, que está aqui, é uma notária, ela sabe como é que funciona, né? Então, o jarro era lacrado e, depois de um ano, se houvesse briga, rompia-se o jarro e contava-se os tokens. E aí via-se quem que tinha razão. Bom, isso foi assim durante milhares de anos. Até o momento que os sujeitos falavam assim, mas espera um pouquinho, para que a gente vai ter que fazer 50 tokens e colocar lá dentro e selar, se nós podemos gravar na embalagem do jarro, no barro do jarro, 50 imagens do Tolkien. E foi assim que nasceu o cuneiforme. O cuneiforme, a linguagem escrita, nasce assim. Aqui nós temos, por exemplo, uma tabuinha, como se diz, de cuneiforme de cerca de 3.600 a 3.000 anos antes de Cristo, e que tratava sobre a distribuição de cerveja. Então, cada quadradinho é um conjunto de informação. A informação é distribuída não linearmente, não tem linhas, não tem nada disso, mas por proximidade. E depende da pessoa interpretar isso. Mas eu não vou explicar isso agora. Nos livros eu explico tudo. E depois nós passamos para quê? Nós passamos para o Egito, que vocês conhecem os hieróglifos, não é? Aqui uma estela de 1321 anos antes de Cristo. Ok. O que acontece a partir... Bom, aqui vocês veem o que é a representação plástica no Egito. São blocos. Por quê? Todas as vezes, até então, que nós representamos plasticamente alguma coisa, usa-se uma malha ortogonal sobre a qual nós determinamos os pontos que vamos esculpir a pedra. Então, nós olhamos para essas esculturas, por exemplo, para além de nós não vermos muito movimento nas figuras, nós identificamos imediatamente a figura da pedra, do bloco de pedra. Na música aconteceu a mesma coisa. Era a série.
Então, tudo obedecia a uma série, tudo é externo ao seu objeto, não é o objeto em si. Ok. E aqui nós conhecemos uma mudança, uma metamorfose que mudou as nossas vidas absolutamente, que foi o surgimento do alfabeto fonético. E o alfabeto fonético, associado ao papiro, ele se tornou num exercício sensorial tão fabuloso que desenvolveu uma parte do nosso cérebro, que é o setor pré-frontal. E esse desenvolvimento, isso acontece na Fenícia, os gregos importam o alfabeto fonético da Fenícia, acrescentam as vogais e associam ao papiro. E aí nós temos o milagre grego. Com o milagre grego, e essa transformação fisiológica do cérebro, nós temos uma transformação do tempo. O tempo deixa de ser antes e depois, como era até então, e passa a ser passado, presente e futuro. Nós passamos a ter capacidade de fazer planos, porque o pré-frontal é isso. Nós criamos um mundo interior. É por isso que nasce o pathos, nasce a filosofia. Nós temos tudo, passa a ser figura e fundo, e nós temos a emergência da liberdade negativa. A liberdade negativa que é essencial para nós compreendermos aquilo que nós chamamos de o princípio da democracia. Às vezes eu vejo umas bobagens sendo faladas na televisão, da liberdade, disso aqui. Não, a liberdade negativa é aquilo que os nossos avós nos ensinavam. A minha liberdade vai até onde começa a do outro. Por isso ela é negativa, porque cada um estabelece o seu limite. Quando nós temos uma liberdade positiva, ou seja, se eu quiser matar um outro, eu quiser derrubar as coisas, eu faço, nós sempre, na história, temos a tirania. Isso é o Leviatã, de Hobbes, por exemplo. Não é? Isso é a figura do tirano. E todos os regimes políticos anteriores ao mundo grego sempre foram tirânicos, porque era obrigatório, senão as pessoas se matavam. É com o milagre grego que nós temos a emergência da liberdade negativa, do Estado de Direito, do princípio da democracia, e aqui é que começa a manifestação plástica como crítica da cultura, ou seja, crítica do conhecimento. Como nós olhamos, como nós ouvimos, como nós vemos. As referências de uma escultura passam a ser o corpo humano. E nós começamos a criticar no sentido de krypton, que significa revelar. Nós passamos a revelar as coisas. Não é crítica como negação. Isso não existe. Isso é uma bobagem. O verdadeiro crítico é aquele que revela. Então, nós deixamos de ter a representação plástica como ilustração, que acontecia no Egito Antigo, na Suméria, em todos os lugares que nós possamos querer, e passamos a ter a crítica do olhar. Como nós olhamos? Quem somos nós? Olha o que acontece. Essa é uma escultura de Fídias, Hércules, do V século a.C. Olha que diferença. Aqui, tudo são relações. Aqui, tudo são proporções. E nós temos a pintura. Aqui é uma pintura de Apelles, numa reconstrução em mosaico, em Pompeia, do ano de 330 antes de Cristo. Bom, tudo isso está nos livros. Eu vou contando essas histórias, como é que vão acontecendo. Como acontece essa metamorfose humana. Olha que diferença incrível. Bom, mas o que acontece? No final, no século II, século III, principalmente, da nossa era, Alexandria é sujeita a uma série de destruições, muitas das quais são autodestruições. Eu não falo nem de Júlio César, que foi lá e arrasou, não. Autodestruições, guerras intestinas, e a produção de papiro acaba para a Europa. Ou seja, a Europa deixa de ter o seu elemento de comunicação. É a mesma coisa que nós cortássemos eletricidade agora. O que acontece? E não é impossível de acontecer. Mergulhamos imediatamente numa Idade Média. E foi o que aconteceu com a Europa. Subitamente, nós perdemos o fornecimento de papiro. Mais importante, nós perdemos
o instrumento de exercício sensorial que nos alterava o cérebro, e nós desarticulamos o nosso sistema pré-frontal. O que aconteceu? Aqui nós temos uma pintura, mas já depois do início do papel na Europa, de Villard e Ronecourt, que eu admiro imensamente, mas não faço julgamento de valores aqui, mas eu acho que é importante nós vermos, assistirmos a essa mutação, essa metamorfose planetária. Ok, no ano 1000 nós temos o início da produção de papel, numa cidadezinha perto de Valência, na Espanha, em primeiro lugar, e logo depois em Fabriano, na Itália. E logo nós começamos com o românico, o estilo românico, e logo depois o gótico. Quem já entrou numa igreja românica sabe o que é. São blocos e cores, isso aqui é a visão central, intensificada. Porque a visão central é sensível à cor e à textura. E quando nós vamos para o gótico, é a visão periférica, que é sensível à velocidade e à luz. A mudança e a luz. É isso, são objetos únicos, é uma catedral gótica. E isso acontece pelo já o processo de intensificação do uso da visão, e que começa a alterar o nosso setor pré-frontal. Enquanto que na Grécia Antiga nós começamos a importar o papiro e o alfabeto fonético cerca de 1.500 anos antes de Cristo, e só no ano 700, ou seja, cerca de 700, 800 anos foram necessários para sedimentar essa transformação, aqui nós vamos precisar de 400. E temos Gutenberg com o livro, e aí um processo de aceleração absolutamente fabuloso com a estampa de tipos metálicos móveis, né? E aí nós temos Leonardo da Vinci, aqui numa pintura do ano de 1500, Salvador Mundi. Mas eu coloquei essa pintura só para vocês terem uma ideia do que é a crítica da cultura. Se vocês separarem as mãos daqui de Cristo, né, do Leonardo, estão focadas, mas o rosto dele está desfocado. O Leonardo já usava a técnica que nós iríamos conhecer como coisa de fundo da fotografia, né? Agora me fugiu o nome, que é um processo tipicamente fotográfico conhecido da fotografia. Ele já usava isso no ano de 1500. Por quê? Porque ele estava criticando, ele estava revelando o olhar. Essa era a função dele. Por isso que ele dissecava corpos e tudo mais. E nós temos, por exemplo, Michelangelo. Olha o que acontece. Se nós compararmos com o Villard e Ronecourt, é um mundo totalmente diferente. Muito bem. 200 anos depois, 1700 e pouco, nós temos Faraday. Michael Faraday. Michael Faraday foi um gênio absoluto. E o que ele imaginou? Que tudo no mundo está ligado por linhas invisíveis. E é verdade. Isso aqui é incrível. É matematicamente verdade. Tudo no mundo está ligado por linhas invisíveis. Logo depois, um amigo dele, em 1873, James Clerk Maxwell, fez um livro delicioso chamado A Treatise on Electricity and Magnetism. E ele mostra, por exemplo, essa figura, mostrando no campo eletromagnético como é que funcionam essas linhas. Ok, mudou completamente toda a concepção de mundo, né? E nós temos aqui uma imagem da internet, só da ligação dos servidores em 2007. Imagina como é que está hoje. Bom, aqui nós temos uma peça do Joseph Beuys, que este ano faria 100 anos. Foi um dos mais geniais artistas do século XX. Eu tenho trabalhado sobre ele ao longo de muitos anos. Agora, eu estou participando das celebrações do centenário, celebrações oficiais dele em Itália, na Alemanha, na Suíça.
E ele foi um gênio, mas olha para isso. Um dia, depois no livro eu explico o que é a peça, aí vocês vão achar maravilhoso. Mas olha para isso. E agora compara com o Leonardo, com coisas do gênero. Quer dizer, é uma coisa totalmente diferente, de uma realidade totalmente diferente, né? Bom, tudo isso e muito, muito mais está nos livros. São 30 livros e é a quinta dimensão. Então, é assim, nesse website que eu estou aqui, www.asa-arts.com/5D, dá para ver como comprar os livros e tal, mas eu achei o seguinte, como eram 30 livros, não podia só ser vendido, porque para muita gente vai ficar muito pesado. Então, eu coloquei tudo de graça também. E tem nesse site a forma de se pegar os livros gratuitamente, que é uma plataforma de artigos da academia, que se chama academia.edu, e que cada um pode pegar e pode ler os livros como quiser. Eu peço desculpas de ter falado muito, mas vocês me desculpem, é muita coisa. Eu tentei sintetizar ao máximo só essa historinha sobre tudo que está lá. Mas, por exemplo, dentro dos livros tem toda a história do Lourenço o Magnífico, tem a história dos pintores na Grécia Antiga, mas tudo isso dentro desse escopo, dentro dessa abordagem da transformação. Tem os movimentos do século XX, tudo, mas não é só isso. É como nós pensamos, quais são os critérios, qual é a nossa ideia de liberdade, do direito, quem nós somos, o que é isso que nós chamamos de civilização. Eu estou vendo aqui que são 18 horas, 58 minutos e 39 segundos. E aí eu tenho que perguntar para a Margarida e para a Mary também o que acontece agora, porque eu falei muito, né? Eu peço desculpas. So, Emmanuel, Marinella would like to say a few things. So, Marinella, are you unmuted? Okay. Yes, I am unmuted. Hello, everyone. Okay. Vou falar português, não é? Lá, Marinella. O encontro é português. Emanuel, eu comecei, ouvi o princípio e ainda ouvi esta última parte, vim a correr na Marginal para poder chegar aqui e ainda estar um pouco com vocês nesta explicação. Realmente o Emanuel é excepcional. Eu não vou voltar a repetir aquilo que eu repito há largos anos, que é o Leonardo da Vinci do século XX, porque ele sabe que é isso e muito mais, e foi por essas e outras razões. A primeira é o facto de ser um grande amigo, mas sobretudo que é uma pessoa que eu respeito imenso, e portanto não foi à toa que eu convidei o Emanuel para dirigir o Observatório do Futuro da Humanidade. Infelizmente o observatório que foi lançado o ano passado devido ao Covid tem tido não tem tido grande atividade como nós gostaríamos que tivesse, mas esperamos que melhores dias venham, que nos libertem desta prisão que nos obrigou a todos a ficar enclausurados, e que este observatório terá muito para dizer, muito para mostrar. Estes 30 livros do Emanuel são um exemplo daquilo que são já nem sei quantos mil anos de humanidade, Emanuel. 200 mil, mais ou menos. 200 mil, tá bem? São tantos mil que eu já nem me lembrava. Mas, e é efetivamente estudando o passado e o presente que nós podemos estudar também o futuro. E o Observatório do Futuro da Humanidade pretende ser exatamente isso, preparar não só um instituto de estudos avançados que nós pretendemos ter na cidade da Hera, como também debater e publicar obra sobre aquilo que pode ser o melhor futuro pela humanidade. Portanto, Emanuel, só tenho a agradecer e mais uma vez dar os parabéns pelo magnífico trabalho que tem desenvolvido. Estes 30 livros são um exemplo disso, da sua obra, do seu empenho em realmente focar aquilo que é a humanidade, e conto sempre consigo no âmbito da Hera, no âmbito da amizade, no âmbito daquilo que é
realmente trabalhamos por um mundo melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, Manuela, muito obrigado. Mary, do you have time for some questions? How are we? Yes, you know, we're at the time to stop, but let's go ahead and take 2 or 3 questions. That'd be fine. Perfect. Thank you so much. Posso, por favor, pedir-vos para colocarem as questões, ou pelo menos, enfim, 3 ou 4 questões de acordo com a Mary ao Emanuel, por favor, depois desta brilhante exposição dele. Posso pedir? Bom, posso colocar uma pergunta para o Emanuel? Claro. Não, para esse cara não responde. Emanuel, parabéns, foi muito legal a palestra, gostei muito, né? A gente tem conversado sobre isso há longos anos. É verdade. E a minha pergunta agora é sobre uma coisa assim, você fala que esse princípio é quando a gente, como criança, consegue imaginar outros mundos através de uma pedra, de um pedaço de pau, consegue fazer histórias. E deu toda essa evolução do pensamento, e como aos pouquinhos, né, cada coisa vai acrescentando algo no seu cérebro e também na cultura humana. Nós vamos mudando. Aí nós chegamos nesse último ano, desculpa não fugir da questão comum, que é esse ano infeliz que nós estamos aqui presos, né, em casa. Você falou em não ir aos museus, mas não ir aos museus, não ver teatro, não ver cinema, né? Não se relacionar com outras pessoas, que eu acho que é o fundamental, não ver os amigos, nem te vi quando você veio aqui, né? E vivemos com esse medo aí atrás da porta o tempo todo. Isso, de certa forma, é um retrocesso em toda essa evolução que você mostrou até agora. É verdade. Você consegue medir as consequências disso nesse ano que passou e talvez nesse ano que tenhamos pela frente vivendo com a Covid? Bom, primeiro, Dema, é uma alegria falar com você, né? O Dema é meu amigo desde os anos 70, só para vocês terem uma ideia. O Dema é um grande mestre no audiovisual, era um dos diretores da TV Cultura no Brasil, e eu tenho uma grande alegria de estar falando com ele. É um irmão. Dema, você tem toda a razão. E a gente já falou tanto sobre isso, mas eu vou fazer aqui umas 2 ou 3 considerações rápidas. Eu fiz uma consideração mais aprofundada sobre o impacto do que está acontecendo antes de ter acontecido tudo que nós estamos vivendo, que é uma tragédia, no meu livro O Homem Gafanhoto. Lá eu digo exatamente isso, como é que se desarticula, o que está acontecendo, porque nós não temos apenas o fato, e eu falei logo no início aqui, não era só os museus, eu não fiz referência ao teatro, e, enfim, eu sou uma pessoa do teatro, né, dos concertos e tal, mas fiz uma referência muito importante para a nossa cultura, que é a tertúlia. A tertúlia é a mesa, onde nós partilhamos com os nossos amigos um copo de vinho e ideias, e partilhamos numa boa, mesmo que nós tenhamos diferenças. Eu e você já tivemos tantas diferenças e a nossa amizade só aumentou. Porque é isso mesmo. Esse organismo, que é um organismo virtual, que está para além de nós, que é o humano, ele vive conosco simbioticamente. E essa interação é absolutamente fundamental. Ela não é reduzida apenas quando nós não nos encontramos, e isso acontece, mas também quando nós mergulhamos intensamente nos sistemas eletrônicos, que, de alguma forma, através da chamada, hoje, inteligência artificial, que é uma coisa totalmente diferente, substitui a nossa própria atividade cerebral. E em várias coisas. Por exemplo, eu vi outro dia um sujeito defendendo que você não precisa mais criar nada. Você tem sistemas que criam. Então, você fala assim, eu quero um carro, 4 rodas, 2 portas, veloz, com a dinâmica, não sei o quê. E os computadores com a inteligência artificial fazem 1000 modelos. E aí você fala assim, aquele. Isso é horrível, isso não é mais nós, isso é outra coisa.
Porque daqui a pouco nós não vamos precisar mais escolher, que aí nós vamos desenvolver um novo algoritmo que vai dizer assim, não, desses o melhor é aquele. Então, a questão fundamental, que é o humano, é fundamental. Eu encontrei um artista há anos, trabalhava com robôs, e o objetivo dele era substituir a humanidade por robôs. Eu falei, meu amigo, o dia que você fizer isso, eu morro, porque eu não sou robô. Acabou. Você sabe disso, Dema. Eu sou um sujeito do mundo contemporâneo. Eu fiz parte do grupo que lançou o World Wide Web em 1989. Ou seja, eu sou com Tim Berners-Lee, eu estava lá. Eu era um mascote, né? Eu era um menino que estava ajudando lá. Mas, eu sou um dos culpados da brincadeira também. Mas, espera aí, a gente tem que ser consciente, né? Esse mundo da hipercomunicação trouxe coisas maravilhosas, né? Nós temos a internet como um banco de dados que é fantástico, mas, por outro lado, nós temos uma massificação, uma perseguição, uma censura também que é terrível, uma vigilância que ameaça tomar as nossas vidas, né? Tudo isso anula esse organismo que nós vimos alimentando e que vem crescendo ao longo de milhares de anos. Quer dizer, daqui a pouco nós somos máquinas, quer dizer, fica tudo idiota. Há um neurocientista francês, não me lembro agora o nome dele, mas está num dos livros aqui, e ele escreveu exatamente isso. Um dos livros dele, que é muito interessante, é como que nós nos tornamos estúpidos através desse mundo eletrônico, dessa transferência das nossas competências para os sistemas eletrônicos e agora com a anulação dos nossos encontros. Sem contar que esses sistemas de vigilância contínua vão dividindo as pessoas e, de repente, tornando pessoas inimigas umas das outras, né? Espera aí, eu quero ter a minha opinião livre. Se eu não concordar contigo, qual é o problema? Eu adoro não concordar com os meus amigos, eu estou sempre aprendendo. Eu gravo o que aconteceu, eu ouço a pessoa e eu vou pensar. E, às vezes, eu paro e falo assim, não é que a pessoa tem razão? Para, isso é tertúlia, isso é a base da tertúlia, né? A paz, é um copo de vinho que a gente tem lá e nós estamos interagindo. Mas essa ideia de tornar o mundo de formigas, para mim, é assustador. É assustador. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, de certa forma. Nós ficamos ameaçados durante esse ano de uma vida desse jeito, né? De formiga. Precisamos reagir. Por que eu escrevi o livro agora? Por que eu publiquei agora? Porque é uma espécie de reação sua a isso também, né? Lógico. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Mês que vem, próximo mês, eu estou ajudando, estou coordenando os 100 anos do Joseph Beuys. Já tem um livro de 600 páginas que eu escrevi. Tenho trabalhado de noite, tudo. Por quê? Porque o Beuys defendia a liberdade individual, defendia o conhecimento, a cultura, a amizade, o amor. São as bases daquilo que nós acreditamos como vida. É isso que eu defendo. Eu não sou político, né? Não sou terrorista. Não dá para eu atirar uma bomba aqui ou ali. Eu sou contra isso, né? Quer dizer, alguma coisa eu tenho que fazer, né? I think Antonio had a question. Antonio, yes. Yeah. Yes, I have a question. I was writing a message. But a minha pergunta, Manuel, eu estava a escrever, mas vou deixar, vou ter de sair, mas gostei muito, foi fascinante o que ouvimos, é uma matéria super interessante. A minha pergunta tem a ver com, tu referiste a Grécia com a liberdade negativa, no fundo é a base do Estado de Direito. A minha pergunta é muito simples. Os ditames, a regra da liberdade negativa pode sair de nós, sai de nós, ou tem de ser imposta? Não, então, essa é que é a diferença fundamental. Isso é que é a base da liberdade negativa. Ela não é imposta. Todas as organizações políticas, até a Grécia Antiga, pode ver,
Suméria, Acádia, Egito, todas, mesmo na China, todas tinham o tirano, o ditador, aquele que dita e faz as coisas. Né? Por quê? Porque o conceito era da liberdade positiva. A liberdade positiva é assim, eu faço aquilo que eu quiser. Então, eu quero matar o vizinho aqui que está me chateando, eu vou lá e mato. Eu quero roubar uma cadeira aqui do outro lado que eu gostei, eu vou lá e roubo. Então, para as pessoas não se matarem, não se anularem entre si, surge um poder que submete as pessoas, são súditos, eles são submetidos àquilo. Né? A primeira vez na história que surge a liberdade negativa é com a Grécia. E aí o que é? É cada um ter a competência de estabelecer os seus limites. Então, é assim, nós estamos juntos, né? E eu percebo que alguma coisa que eu posso falar não vai agradar o Antônio, vai ser ofensivo. Né? Eu não falo, eu estabeleço um determinado limite. Isso é que os nossos antigos sempre falavam. Olha, o teu direito vai até onde começa o do outro. Isso é liberdade negativa, isso é a base, isso é Locke. Isso é Locke, John Locke. Quando ele fala na liberdade, ele fala nessa liberdade. Quando nós pegamos Voltaire, e Voltaire diz que não foi ele que falou, né? Ele disse de outra forma. Diz assim, eu posso não concordar com o que dizes, mas defender com a minha vida aquilo que dizes, né? Uma coisa do gênero. Quem disse foi essa frase, quem falou foi uma biógrafa dele, mas, de toda forma, ele disse isso por outras palavras. Isso é a liberdade negativa. Quando nós pegamos, e aqui eu caio num tema um pouco mais picante, nós pegamos Marx, ele desconhece essa diferença entre liberdade negativa e positiva e coloca todas as liberdades num único saco. Não dá. Porque quando se desconhece o princípio da liberdade negativa, nós desconhecemos os princípios fundamentais da presunção de inocência, do princípio de presunção de inocência, do Estado de Direito, da ideia de democracia. Democracia não é apenas voto. É isso que também as pessoas não compreendem muito isso, né? Porque não estou, pelo amor de Deus, o Antônio é um grande intelectual, e eu não estou a falar isso em relação ao Antônio, em hipótese alguma, por favor. Mas eu vejo nos jornais e coisas do gênero que muitas vezes as pessoas não têm a menor ideia do que é democracia. Democracia não é só votar. Votar, vota todo mundo. Quer dizer, pode pegar numa aldeia de índios, ou lá na Austrália, dos aborígenes da Austrália, e todo mundo levanta a mão e tal. Isso não é democracia. A democracia transcende isso. Ela implica valores, implica elementos essenciais, que são civilizacionais. E eu temo que nós estejamos mergulhando num período onde esses princípios, esses valores estão sendo colocados em causa. Obrigado, Manuel. Eu vou ter de sair, mas vamos estar em contato. Temos tempo para outra pergunta? Por favor. Yeah, we should wrap up. Temos tempo para mais uma pergunta, por favor. Quem gostaria de colocar uma pergunta ao Emanuel? Manuel, eu vou ter que sair agora. Eu propunha a gente se encontrar depois que essa pandemia acabar totalmente. Só se for a gente se encontrar pessoalmente. Porque se eu fizer uma pergunta, ela vai gerar uma resposta que eu vou acabar dando e vai levar 6 horas. Eu adoraria. Só se for uma fé, tá bom? em todo mundo. Olha, adorei. Permitam, mas eu tenho que fazer uma última pergunta ao Emanuel, está bem? E a minha última pergunta é quais são os projetos do Emanuel para o futuro? Bom, para já, porque eu gosto de pisar bem no chão, né? Para já tem esses projetos em Itália e na Suíça, principalmente, mas também na Alemanha, que são as celebrações do centenário do Joseph Beuys, que foi um artista, um filósofo absolutamente fantástico, que defendia isso tudo que nós estamos falando.
Ele morreu em 1986 e eu conheci a obra dele na Bienal de São Paulo em 1977. Em 1983, eu fiz um concerto no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, dedicado a ele. Mas aquilo não podia ser uma dedicação pública, porque ele já era muito famoso, ia aparecer autopromoção, né? Então, a dedicação ficou secreta nos livros do museu. E depois eu comuniquei a ele, né, para não ficar uma coisa de autopromoção, senão não tem graça. Não, um sujeito sério como ele, como é que podia fazer? Em 86 ele morreu. Em 1990, eu estava como diretor do primeiro festival de videoarte e arte eletrônica do mundo, em Locarno, na Suíça. Em 87, o René Berger me levou para lá, fiquei 10 anos com o Francis Ford Coppola, com o Bill Viola, com Nam June Paik, toda essa gente, e surge um convite, uma oportunidade, uma pessoa me sugere de eu ir a Milão, eu estava de carro, para conhecer uma baronesa, que a Margarida conhece. Aliás, a Margarida conhece, a Marianela conhece, muitas pessoas aqui conhecem, algumas pessoas conhecem. E a baronesa tinha trabalhado com ele durante os últimos 15 anos de vida dele e levou o Beuys para a Itália. E o Beuys passou a morar na Itália num casebre de pedra, numa aldeia do ano 1000. E a Lucrécia, essa baronesa Lucrécia de Domingos Durini, transformou essa aldeia, eu ajudei, no mais importante museu de arte contemporânea ao ar livre do mundo. E fez da casa do Beuys um centro de pesquisa, fez no palácio dela, do ano de 1500, um centro como se fosse a casa de Lourenço Magnífico para os amigos e para a arte e tudo. E agora está fazendo o primeiro museu da quase 90 anos de idade, primeiro museu mundial dedicado à obra e ao pensamento do Joseph Beuys. Então, para a inauguração desse museu, eu vou dar um concerto, vou apresentar um filme e e isso vai acontecer também no Kunsthaus de Zurique, que é o maior museu da Suíça, em Zurique, e vou lançar um livro, 600 páginas, sobre o pensamento dele, sobre as ideias, e também um pouco da vida dele, mas contando como é que aconteceu essa fusão entre esse gênio alemão e essa baronesa italiana, com o marido dela, que era o barão, que era um cientista, que desenvolveu as equações matemáticas para descobrir a temperatura da borboleta em voo, e cujas equações foram usadas na NASA para desenvolver as roupas dos astronautas. Uma história incrível. Eu acho que o que o Dema perguntou o que me faz muitas vezes perder o sono à noite. Pela primeira vez na minha vida, algumas noites eu tenho tido dificuldade em dormir, principalmente quando eu penso nas futuras gerações. O que está acontecendo é inominável, porque nós temos um patrimônio cultural, civilizacional, que é essencial, sem o qual nós somos nada, nós somos formigas, nós somos autômatas. Então, para já, eu tenho isso, tem um outro livro que deve sair logo depois, talvez em junho ou julho, e esse também é muito giro, muito interessante, que são 100 músicos que eu fotografei ao longo de 45 anos. Então, tem o Ornette Coleman, o John Cage, o Stan Getz, o Egberto Gismonti, o Hermeto Pascoal, mas também tem músicos pouco conhecidos, não é só esses músicos famosos. Não é? E isso porque e tem o Silvestre, nosso querido Silvestre Fonseca, e tantos outros. Por quê? A música é essencial, a música é parte da nossa vida. Nós já perdemos, com o fim dos DVDs, dos CDs e o fim dos discos, os músicos não têm mais como viver.
É muito difícil. E agora não tem mais concertos. Como é que eles vivem? E eles são parte importante. Eu sou músico também, né? Quer dizer, eu estou a falar também puxando a sardinha um pouco para o meu lado. Mas, quer dizer, como é que vive? Como é que as pessoas vivem? E isso é que forma a nossa alma. Isso é parte, a música faz parte desse organismo vivo com o qual nós vivemos simbioticamente e que nos torna humanos. Então, esse é um outro trabalho, um outro livro que está mesmo para sair, eu acho que vai ser muito, muito interessante. Enfim, há outras coisas, mas, basicamente, esses são 2 pontos essenciais, no meu ponto de vista, para agora. Né? Não sei se eu respondi. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a ti, muito obrigado. Thank you, Mary. Thank you so much. Muito obrigada. Muito obrigada. No, and I'm deeply sorry. I speak too much. Sorry. No, okay. I know you too well. So, Margarida, thank you so much for speaking for opening initiative. Só gostaria de agradecer a todos, a presença de todos. Agradecer muito ao Emanuel o convite para fazer esta apresentação. A grande amizade que nos une é, como se pode ver, esta simbiose perfeita de amizade, de diversidade e também de dissidência, por isso é que nós somos tão amigos, e de simbiose perfeita. Agradecer a presença de todos e, por favor, permitam-me que dê um abraço especial ao António Carreiras, que eu já não via há tanto tempo, desde o Museu da Água. Muito obrigada. Muito obrigado. Gostei muito de o ver. Muito obrigado, Margarida. Thank you so much, Mary, for your patience and for your perfect professional work. Thank you so much. Absolutely. Honored to be here. Emmanuel, thank you very much. Margarida, thank you very much. Eu agradeço a todos. E agradeço a Mary e a todos, a Margarida, do fundo do coração, a Marianela também, e a todos vós. Com imensa pena de não vos poder abraçar todos fisicamente já. Muita pena. Sinceramente. Beijinhos. Beijinhos. Tchau. Tchau. Boa tarde.